Olá, tudo bem? Sou José Machado, cirurgião pediátrico. Voltamos aqui com o nosso canal do YouTube para falar de um assunto bastante importante. Um assunto que preocupa muito as mães, especialmente na época de sazonalidade, que é quando as crianças sempre ficam gripadas. Todo ano, normalmente lá pro período de março, abril, existe essa época que as crianças gripam. Sempre a gente vê nas notícias, existe uma superlotação da UTI pediátrica, tem tantas crianças esperando em fila para ir para UTI pediátrica. Por quê? Porque é a época que o vírus essencial respiratório e alguns outros vírus que acometem as crianças nessa faixa etária tem o seu pico pelo clima, por as crianças entrarem na creche, vários motivos. Mas existe esse pico e existe um grande número de quadros virais, quadros respiratórios agudos, infecções respiratórias e também pneumonias bacterianas. Pneumonias bacterianas estas que podem evoluir para um derrame pleural. O que é isso? Imagina quando você tem um machucado na pele e esse machucado infecta. O que vai acontecer? Vai formar pus, não é isso? Então é a mesma coisa com o pulmão. Quando você tem uma pneumonia bacteriana, e essa pneumonia ela infecta, fica mais grave, o pulmão, para se defender, forma o pus. Só que o pus dentro do pulmão não deixa a criança respirar direito. É aí que entra, é aí que eu entro. É aí que entra o cirurgião pediátrico. A nossa função, a minha função nesses casos, é limpar esse pulmão, tirar o pus desse pulmão. Existem alguns procedimentos que a gente faz, e quanto mais grave a criança fica, maior fica esse procedimento. Normalmente, uma criança com derrame pleural, ou seja, com pus no pulmão, a depender da quantidade. Então, uma coisa, imagina, é 100 ml no pulmão de um bebê, concorda? Outra coisa é 100 ml no pulmão de um adolescente de 12 anos. Então, a depender da quantidade, a depender da idade da criança, a gente já precisa drenar. O que é isso? A gente faz um cortezinho de mais ou menos 1 a 2 centímetros no tórax do lado que tem o derrame e a gente passa um caninho. Esse caninho, ele vai ajudar a tirar o pus. Tira o pus todo no dia? Não. É como uma infecção. Então, o pulmão vai continuar produzindo pus. O pulmão é uma cavidade, uma caixa, só que o pulmão está no meio. Então, ele dificulta um pouco essa drenagem. Então, quando a gente passa esse caninho, não é um dia que ele vai ficar. Às vezes precisa passar 4, 5 dias, porque a movimentação da criança, o respirar da criança, vai fazer com que essa água, esse pus que está lá dentro, saia por esse caninho e a criança melhore a respiração, melhora a pneumonia e vai embora para casa, que é o que a gente quer. A nossa função é que a criança vá de alta para casa bem, respirando bem, sem desconforto respiratório. Existem algumas outras coisas que a gente precisa fazer. Por exemplo, imagina, o pulmão, a caixa torácica toda, está inflamada e com pus. Às vezes não toda, mas grande parte dela. E a gente faz um corte desse tamanho e passa um cano para sair. Vai funcionar bem? Não tanto, concorda? Porque vai demorar para todo esse pus, todo esse pulmão, toda essa craca sair por esse caninho. Então, em algumas vezes, quando a gente tem acesso, a gente faz uma medicação, alteplase, é um fibrinolítico. A gente coloca essa medicação por esse caninho e ele vai limpar, ele vai quebrar as fibras, a fibrina dessa pneumonia e ele ajuda que o pus saia mais rápido. Então, no lugar da criança ficar 5, 7 dias na UTI, ela fica 2, 3 dias, ou seja, cai pela metade o tempo de internação. É muito bom quando a gente tem acesso a essa medicação. Quando eu tenho acesso à medicação, eu faço essa medicação e a evolução, o pós-operatório, o prognóstico dessa criança acaba sendo melhor. Mas existem alguns casos, existe algum tipo de pneumonia, quando a pneumonia é mais grave, que a gente não pode fazer essa medicação, só pode passar o caninho, e a criança acaba evoluindo para uma necessidade cirúrgica. O pulmão tá duro, porque tá cheio de pus, tá cheio de fibrina, tá inflamado, a criança não consegue respirar direito. A gente vai pro terceiro passo, que é a cirurgia. Doutor, tem dia para indicar cirurgia? Não. Às vezes a gente indica a cirurgia no segundo dia de pneumonia, às vezes a gente indica a cirurgia no sétimo. Vai depender muito do caso, vai depender muito da evolução, vai depender muito por que a gente está indicando a cirurgia. A cirurgia existem 2 tipos, basicamente. Para os casos menos graves, para os casos mais tranquilos, menos graves, eu falo assim, em média gravidade, né? Porque se a criança já está precisando de cirurgia, é uma criança que já está entubada, já está na UTI e já tem uma certa gravidade. A gente faz a cirurgia por vídeo, e nessa cirurgia por vídeo a gente consegue tirar essa capa que está grudando o pulmão, que impedindo o pulmão expandir, encher de ar e a criança respirar. E a gente tira o resto do pus que o dreno não conseguiu tirar. Caso não seja suficiente, porque às vezes a pneumonia é tão grave que a pneumonia acaba lesando o pulmão e acaba comendo, vamos dizer assim, a bactéria acaba comendo o pulmão. E a gente precisa de uma cirurgia um pouco maior, às vezes tirar parte do pulmão. Mas veja que quanto mais a gente avança na gravidade, mais raro fica. O mais comum é o primeiro que eu falei, que é só o dreno. Na verdade, o mais comum ainda é nem precisar do cirurgião pediátrico. É só tratar com antibiótico com o pediatra. Quanto mais eu avanço nisso que eu tô falando, mais raro fica. Mas nessa época de sazonalidade, acaba sendo
vamos dizer assim, mais comum, mais estatisticamente tem mais casos. Quando acontece isso no pulmão, quando acaba tendo essa gravidade que acaba lesando o tecido pulmonar, o órgão do pulmão em si, e a gente precisa tirar parte do pulmão, a gente precisa fazer uma cirurgia chamada lobectomia, ou às vezes só uma segmentectomia, ou seja, tirar parte do pulmão. Nesse caso, a criança acaba ficando na UTI e é um pouco mais complicado o pós-operatório. Mas o que eu quero com esse vídeo, enfatizar a necessidade da vacinação, de você manter a carteira do seu filho, a carteira vacinal do seu filho atualizada. Por quê? Porque tudo isso que eu tô falando pode ser evitado com a simples vacina. Mais importante do que aumentar os leitos de UTI, aumentar tudo, é você simplesmente vacinar seu filho. As campanhas que tiverem de vacinação, manter a carteira de vacinação atualizada, vacinem, porque a vacina previne tudo isso. A vacina impede. A vacina impede que meu filho tenha pneumonia? Não necessariamente. Mas a vacina impede que seu filho tenha uma pneumonia grave a ponto de necessitar de uma cirurgia. Tá certo? Tem alguma dúvida sobre cirurgia pulmonar? Tem alguma dúvida sobre dreno pulmonar? Tem alguma dúvida sobre derrame pulmonar? Deixe seu comentário aqui no nosso canal e se inscreva para mais vídeos da gente.